Olha, o governo aumentou aqui o prazo para a inscrição no Plano Mais Médicos. O objetivo aqui é preencher as milhares de vagas que ainda estão abertas. Apenas meia dúzia por cento foram preenchidas. O Brasil está carente de médicos. Foi o que constatou o Ministério da Saúde com o balanço do programa Mais Médicos. Das quase 15.500 vagas abertas, somente 6% foram preenchidas. Ou seja, apenas 938 profissionais vão trabalhar em 400 municípios. Ainda existem 14.500 vagas abertas. Com isso, o governo prorrogou o prazo para os médicos que se inscreveram no programa, mas ainda não escolheram o município. Eles têm até o dia 8 para terminar o processo. Logo que o programa começou, quase 18.500 médicos se cadastraram, mas 9 de cada 10 desses profissionais preencheram errados os formulários. Alguns deixaram campos em branco e outros escreveram o número do CRM incorretamente. Eu não posso deixar de aqui defender a ideia, a tese, tivemos boicote muito claro. Para o governo, o número de candidatos já era esperado. E como esta ainda é a primeira rodada de inscrições, o ministro da Saúde acredita que vai aumentar a quantidade de médicos interessados no programa. A nova etapa começa dia 15. Só quem não tem a sensibilidade de ver 4 milhões de brasileiros passarem a ser atendidos, vai ver a importância desses 1.000 brasileiros que aceitaram participar nesses primeiros 15 dias do programa. Quem está aqui conosco, o nosso comentarista, professor doutor Davi Wipp. Davi, boa noite. Boa noite, Heraldo. Como é que chama o artigo que você escreveu na Folha? Quando 1 é igual a 0. Quando 1 é igual a 0? Domingo, esse último domingo, página 3. Sim. E está relacionado com essa aprovação tão baixa? Porque não tem nenhum cabimento você entender que um médico vai resolver o problema no interior do país. Então, 1 é igual a 0 não resolve nada. E os problemas brasileiros relacionados à saúde são muito mais complexos, como financiamento, gestão, infraestrutura e remuneração adequada aos serviços prestados. Para te dar um exemplo, hoje o SUS paga 60% do que custa. Então as santas casas, por exemplo, elas não fecham a conta. O pessoal veio aqui, nós vimos falando, e é essa a realidade. No final do mês falta 30%, 40%. Então, os problemas do Brasil são muito sérios em relação à saúde. Todos nós concordamos que a saúde no Brasil vai muito mal, mas o vilão não é o médico. Agora, Davi, por que o governo está insistindo tanto nessa história, então? Eu acho que é assim, deixou-se de se discutir política pública e está discutindo política partidária. Isso faz parte da eleição do ano que vem, provavelmente? Eu acho que sim, eu acho que esse é o foco. Meu grande amigo, ministro Padilha, ele tem hoje uma bandeira, né? É uma bandeira que o leva à mídia diariamente. E na conta final, tem muita gente que vai estar a favor da proposta do ministro, especialmente se conseguir colocar médicos no interior do país, o que eu acho muito pouco provável, porque vai remunerar mal, não tem plano de carreira, não tem aspiração, não tem segurança e, fundamentalmente, não tem infraestrutura. Agora, é 6%, ele falou só nos primeiros 15 dias, quer dizer... A história é mais complexa, né? Parece que foi muito difícil ter acesso ao sistema. O erro não foi em quem tentou se inscrever, mas foi na dificuldade, né? Grandes dificuldades. Depois, tem um problema que é crucial. Você não vai pagar um salário para o indivíduo com os direitos trabalhistas que esse indivíduo tem direito. Você vai pagar uma bolsa. Então, é uma bolsa? É uma bolsa, né? Então, é quase como um estágio? É quase como um estágio. Quer dizer, como é que fica? Esse é um dos problemas. O outro problema muito sério é o estágio compulsório em serviço, né? Como se fosse o estágio no exército de profissionais médicos. Para mim, isso é uma coisa autoritária, né? Que não tem o menor sentido. Como é que você obriga indivíduos que se formam médicos a ficar 2 anos em locais que eles não desejam ou não têm condições? Olha, Davi, outro dia nós mostramos aqui uma reportagem de uma cidade relativamente, eu não me lembro o nome agora, uma cidade relativamente grande, com um hospital também aparentemente grande, e não tinha um médico lá. De quem é a responsabilidade? Do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal? Por que não tem médico em um hospital também como esse? Porque médico tem, né? Pois é. Então, bem, o que ocorre? Hoje, a obrigação do município é 15% do orçamento. O município chega a pôr mais de 25%. O Estado é 12%. Põe mais do que 12% e o governo federal não remunera o que custa. Então, na hora de você ter o sistema montado, não o prédio,
Uma coisa é prédio, outra coisa é o hospital funcionando. Para o Sim. hospital funcionar, você precisa de equipamento, investimento e recursos humanos habilitados. O médico é uma parte disso. Você precisa de enfermeiros, fisioterapeutas, Quer dizer, é caro. É caro. É caro. É Quer dizer, caro é mais e é caro complexo. manter do que construir o hospital? Olha, construir o hospital é fácil. O problema é o custeio. Custeio? O custeio é o grande problema da saúde. Você faz uma conta que para cada ano vivido do hospital é um novo hospital construído, é o que custa. Então, o custeio hospitalar é muito caro e precisa de dinheiro novo. Os 82 bilhões do Ministério da Saúde é o orçamento de 2013, não dá conta. Qual é a proposta? Para a saúde é 10% do PIB. Então é isso que as entidades médicas, elas tentam convencer o governo, né, os parlamentares, que é o dinheiro necessário para manter a saúde do país. Sim. Bom, tenta convencer, tudo mais pelo jeito não convenceu nada. Virou um braço de ferro. Virou um braço de ferro? Virou. Isso? Do governo de um lado e nós do outro, e as entidades médicas. Não é bom. Eu acho que numa hora dessas tem que ter o bom senso de você sentar à mesa e rediscutir. Eu acho que são pessoas muito bem qualificadas, com competência, para chegar a um bom termo e soluções. Do nosso lado também é importante que nós oferecemos para o governo soluções criativas que possam atender a população. Davi, está descartada a vida de médico estrangeiro ou ainda não está descartado? Nesse artigo da Folha, eu cito um exemplo de uma enorme vivência que eu tenho. Eu trabalhei no Vale do Jequitinhonha, eu trabalhei no interior do Pará, trabalhei em barragem de hidrelétrica na Ilha Solteira e trabalho 11 anos em Angola. Então, eu convivo com o interior do país e convivo com médicos estrangeiros. Tem duas coisas fundamentais. A proficiência da língua. Se você não falar português, Heródoto, você não se relaciona, especialmente na atenção básica da saúde, né? O caboclo brasileiro não vai te entender. Bom, eu tenho dificuldades, muitas vezes, de entender o espanhol que é falado. Então, isso precisa. Qualquer país do mundo, para você ir trabalhar ou estagiar, você faz o primeiro exame, que é de proficiência. E o segundo é de qualificação. Mas esse exame está mantido ou foram derrubados? O exame está mantido, mas não é exigido. Nesta nova lei, o revalida não é exigido aos médicos estrangeiros. Então imagine você, um médico que pode vir de qualquer lugar, Vietnã. Em Angola tem médicos vietnamitas, coreanos. Como é que eu vou saber a qualificação desse indivíduo se ele não for prestar o exame? Digo mais, Geraldo, põe um médico muito bem qualificado de Portugal, da Espanha, europeus que têm boa formação. Põe no interior do Brasil para tratar malária, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose. São doenças próprias do continente latino-americano. Então, não é assim que vai se resolver.